mudando situações, Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aleluia! Glória a Deus! A cruz foi tão pesada, mas foi carregada por Jesus. Tanto ele sofreu, para que eu possa estar aqui. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia! Glória! Glória, Senhor! Aleluia! Como o Senhor aceita, irmãos? Eu quero convidar aqui o Diácono Vanderlei para estar ministrando os dízimos e as ofertas, amém? Eu peço perdão aos irmãos se falei algo que não foi do seu agrado, que você não gostou. Mas eu falei aquilo que o Espírito Santo me direcionou, que você possa sair daqui convicto que o Senhor está ouvindo a tua oração. Saia daqui convicto que você está no melhor lugar. Que você está no melhor lugar. E o melhor lugar onde é? Na casa do Senhor. Glória a Deus. Rica oportunidade de passo para o pastor. Aleluia, glória a Deus. Toda uma igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Nosso Deus, Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele é um Deus maravilhoso sobre as nossas vidas. Irmãos, Deus, Ele não pode se desfazer da sua glória. Ele é fiel para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel, irmãos, para todo sempre. Queridos irmãos, encontro-se muito feliz na casa do Senhor. Vivo aqui pela manhã. De domingo é um pouco corrido, né, irmãos? E é 2 cultos, então acaba sendo um pouco corrido, mas porém gratificante, porque nós corremos mais para o homem do que para Deus. Para o homem nós trabalhamos a semana toda, e se precisar ir no final de semana ainda vai. Então para Deus, irmãos, nós fazemos muito pouco, porque o Senhor merece mais. O dono da vida, Ele merece mais, irmãos. Mas louvado seja o Senhor para todos sempre. Queridos irmãos, abra a palavra do Senhor em 2 Timóteo, Novo Testamento, 2 Timóteo capítulo 4, quando o apóstolo Paulo ele escreve a segunda epístola para Timóteo. E nós gostamos das cartas paulinas, né? Onde Paulo ele tem um ensinamento muito profundo do reino de Deus. Porque ninguém evangelizou Paulo. O próprio Jesus desceu e falou com ele. Então ele teve uma experiência, ou seja, muito linda com o Senhor. Por quê? Porque Jesus desceu da sua glória para falar com o apóstolo Paulo, quando ele ia em direção, né, para perseguir o povo em Damasco, né? O Senhor ali desceu e falou com ele, e ele viu o clarão que falava com ele, e ele falou: quem é o Senhor? E a Bíblia fala que Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então seja, irmãos, segundo Timóteo, segunda epístola de Timóteo, que escreveu o apóstolo Paulo, capítulo 4,
Nós vamos estar lendo 4 e depois se toma seu assento em nome de Jesus. Amém? Amém. 4:4. Está escrito assim: e desviaram os ouvidos da Verdade. voltando às Fábulas. está escrito assim, e desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Tome seu assento, deixe sua Bíblia aberta em nome de Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, muitos desviarão, aqui falou o apóstolo Paulo, da verdade. Muitos deixaram de acreditar na verdade para acreditar em fábulas, ou seja, história mentirosa. Aqui Timóteo, irmão, ele estava enfrentando uma luta constante na igreja, porque o povo agora começou a se desviar do caminho da verdade e começou agora a trazer fábulas, história para dentro da igreja. E agora ele estava em um conflito, ou seja, numa luta muito grande. Porque, irmãos, todo líder, toda liderança, ele quer levar o ser humano na obediência da palavra. Ele quer levar o ser humano no compromisso com Deus. E ali agora, Timóteo vendo o povo se descambando, o povo saindo um pouco do foco. Paulo agora, lá do outro lado, escreve uma carta para Timóteo, falando acerca da obra de Deus, que não é fácil. A obra do Senhor, irmãos, para fazer de qualquer maneira é fácil, mas para fazer como Jesus quer, acaba sendo dolorosa, acaba chorando, acaba gemendo, acaba, irmãos, muitas vezes batendo, ou seja, deixando o corpo do ser humano doente. Por quê? Porque a obra do Senhor requer muita renúncia. A obra de Deus requer muito compromisso. Na obra de Deus requer muita obediência. Então, seja, quando a pessoa ele não quer obedecer, ele vai procurar caminhos mais fáceis, porém não corresponde à salvação, porque Jesus falou que o caminho era estreito. Se Jesus falou que o caminho é estreito, e por que o ser humano quer ir para o caminho largo? Sabendo que o caminho largo, irmãos, leva por lugares terríveis da terra. E o pior, quando morre, só Deus sabe para onde vai. Porém, agora o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, que se você for pegar algumas cartas que Paulo escreve para Timóteo, Paulo expressa chamando Timóteo de meu filho, meu filhinho, meu amado. Porque agora Timóteo estava numa frente de uma igreja, de uma liderança. E agora, irmãos, só quem está na frente sabe o que passa. Irmãos, quando a pessoa não está na frente da guerra, não vai saber quantas flechadas leva. Quando a pessoa não está na frente da guerra, não vai saber o que passa na sua cabeça. Só Deus que sabe. Porém, Deus agora usando o apóstolo Paulo, vai falando da luta. E nos versículos mais embaixo, ele vem falando agora da recompensa daqueles que é fiel ao Deus Todo-Poderoso. Da recompensa daquele que serve a Deus de fato e de verdade. Da recompensa que não é terrena, porque muitos pensam que vai fazer para o Senhor e vai ganhar aqui na terra. Se Jesus quiser te dar, Ele vai te dar. Mas a nossa recompensa é no céu. A nossa coroa, irmãos, não é na terra. A nossa coroa é no céu. Por isso que nós temos que bater contra o pecado, bater contra a mentira, bater contra as coisas erradas, as fábulas, que quer tirar o homem do foco, quer tirar o homem da direção. Se vai pregar, prega a Bíblia Sagrada. Não vai falar lá dos homens, né? Lá no passado que é mentira. Não, fala da Bíblia. Quer falar de história? Fala da Bíblia Sagrada.
que é pura realidade hoje, que ainda vive no meio de nós, que é o verbo vivo que desceu do céu, aquele que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Fora da Bíblia Sagrada, não inventa história, porque a história pode tirar o homem do foco. A história tira a verdadeira verdade, ou seja, a verdadeira que é a palavra. Irmãos, quando o ser humano começa a contar uma história, ele vai encaixar literalmente mentira dentro dela. Você quer ver? É uma pessoa que gosta muito, esse povo, né? Mas antigo gosta muito de história. Pega aí, senta com ele, vem contar uma história. Nunca vai contar igual como foi. Sempre vai acrescentar, vai lá para o norte. Por quê? Porque a história nunca vai ser contada como ela é, se não for escrita. História verdadeira é aquela que é escrita. Se eu contar uma história agora para a missionária e ela contar para as irmãs, vai chegar na frente de lá uma carreta. Porque nunca vai sair igual, sempre vai aumentar, não vai diminuir. Mas a Bíblia Sagrada é uma história verdadeira. Está escrito que Jesus vive, que reina, que age, que opera e que muda o ser humano. E a palavra do Senhor não faz curva. Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo, você, Timóteo, não se preocupe. Lute na verdade, haja na verdade. O apóstolo Paulo agora chegando aqui quase na reta final da vida dele aqui na terra, porque ele ganhar, ou seja, a vida aqui na terra, ele ia se findar, a matéria ia morrer, mas o espírito e a alma ia voltar para o Senhor. Ele agora fala: combati o bom, ou seja, não sair da verdade. Eu não corri por engano, não. Eu fiquei na verdade, combati na verdade. O apóstolo Paulo apanhava nas praças. Apóstolo Paulo, irmãos, era um homem. Se você for pegar a história dele, você vai ver que um dos discípulos que mais sofreu foi o apóstolo Paulo. Por que discípulo? Porque servia Jesus. Igual hoje. Hoje nós somos o quê? Discípulo de Jesus, porque nós servimos a Jesus. O apóstolo Paulo fala: combati o bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé não pode sair do seu coração. Passe a luta que passar, passe a tempestade que passar, mas não largue a fé. Combati um bom combate. O melhor combate que eu posso debater, irmãos, é a Bíblia, não é debater, mas confiar nela. Porque um dia nós vamos acabar nossa carreira aqui na terra. Um dia o Senhor vai chamar nossa senha lá no céu. E vai me chamar ou lhe chamar pelo seu nome. Glória a Deus. E nós vamos se apresentar o Deus Todo-Poderoso. E quando nós chegar lá no céu, nós vamos falar: Senhor. Aí usa a palavra do apóstolo Paulo: bati o bom combate lá na terra. Eu combati, eu lutei, a verdade da tua palavra. Vinha o engano, eu falava: é engano. Eu vivo ainda na palavra de Deus e na verdade da palavra. Eu não deixei ser levado. Porque tem muitos crentes que é levado, irmão, pelos outros. Não deixe ser levado por ninguém, não. Deixa o Espírito de Deus me levar. Não quero levar o Espírito Santo, porque não tem como. Mas eu posso falar: Espírito Santo, me leva nas tuas asas. Espírito Santo, me conduza. Espírito Santo, vem agindo na minha vida. Espírito Santo, vem agindo na minha casa. Espírito Santo, vem agindo dentro de mim. Espírito Santo. Paulo sabia em que milícia ele estava alistado. Porque nós somos verdadeiros soldados de Cristo. E o soldado de Cristo não pode afrouxar os seus braços. Soldado de Cristo não pode recuar em meio à prova.
Soldado de Cristo não pode fraquejar na guerra. Ele tem que permanecer firme. Tem que permanecer como uma rocha na presença do Senhor. Não podemos, irmãos, fraquejar. Pastor, tem como o homem fraquejar quando ele perde a fé? Quando a fé vai embora, aí bate o medo, bate a incerteza, bate a segurança, não confia mais em Deus, vai correr para as medicinas, vai acreditar em historinha, né, de carochinha, mas quando aquele está firmado em Deus, fala assim: não, eu aprendi que eu tenho que ser fiel ao Senhor até o fim, para eu herdar minha coroa de glória, minha coroa de vitória. Irmãos, não deixa ninguém te levar, não, irmão. Tenha pulso firme, seja constante na obra de Deus, seja obediente na obra de Deus, obedeça a Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer de uma forma sobrenatural. Versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. A coroa da justiça. Que é isso, pastor? Se eu quero receber a coroa do céu, eu tenho que ser o quê? Justo. Justo. Se o homem não é justo aqui na terra, como ele vai receber a coroa no céu? A coroa da justiça. Que o justo juiz. Justo juiz. Então Deus, ele é o quê? Juiz. Juiz da terra, só misericórdia. Juiz da terra é complicado. O juiz da terra, ele acaba se corrompendo. Por algumas coisinhas se corrompe. Mas o verdadeiro juiz, ele não se corrompe. Sabe por quê? Porque tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo é para a honra e a glória dele. Então não tem como ele se corromper, porque ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo, então ele não vai se corromper. Não tem como ele se corromper. Porém, mas para eu entrar no céu, eu tenho que combater o bom combate, guardar a minha fé, não deixar ser levado, não deixar ser guiado pelos outros, não. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. E pela luz da palavra de Cristo. Glória a Deus. Irmão, se você quer ter uma direção, ore ao Senhor. Dobra os teus joelhos e fala: Jesus, fala comigo. Se eu tenho que tomar essa direção ou não, para você ver se ele fala com você ou não fala. Luciano deu uma palavra aqui, sentou, quando a Bíblia saiu em cima daquilo que ela falou, ela teve que voltar e ler novo. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Quando tem confusão, Deus não está presente. Onde tem briga, Deus não está presente. Aonde tem fofoca, Deus não está presente. Aonde tem disse-me disse, Deus não está presente. Deus não está presente na verdade. Por isso que nós temos que ser justos. A balança que dá para Pedro, dá para João. A balança que dá para Maria, dá para Joaquina também. Porque a balança de Deus tem que ser igual, irmãos. Deus não tem balança torta, Deus tem balança certa. Deus age certo, irmão, na hora certa e no momento certo. Porque a Bíblia fala que tudo que Deus faz é bom. Se Deus me botar na balança, Ele vai me pesar. E Deus pesa, irmão. Se Deus me colocar na balança, Ele vai ver quantas gramas eu estou. E o que eu preciso me consertar. E o que nós precisamos se consertar na presença do Senhor. Então, irmãos, Deus ainda é justo. Ele é fiel. A coroa do Senhor já está guardada, reservada para mim e para você. Mas para eu chegar no céu, eu não posso perder a fé. Eu não posso deixar de falar a verdade de Cristo.
Porque hoje a verdade de Cristo é uma afronta. Hoje o ser humano não quer ouvir a palavra da verdade, só quer ouvir a palavra da mentira. E palavra da mentira é palavra de engano. Deus não trabalha com engano, Deus trabalha com a verdade. Jesus nunca enganou ser humano nenhum. Jesus nunca enganou. Não, Jesus não. Jesus nunca enganou ninguém. Mas o ser humano, ele gosta de ser enganado. Sabe que ali está errado e quer tapar o sol com a peneira. Não queira tapar o sol com a peneira. O certo é certo e o errado é errado. Ah, pastor, eu tenho que ter amor. Então não que você tem amor, fala a verdade. Nunca vi amor com mentira. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Jesus me amou e te amou, que deu Jesus. E hoje, se eu amo vocês me amam, tem que falar a verdade. Não, irmãos, é a verdade. Porque não, irmãos, no inferno vai estar cheio de mentirosos lá. No inferno vai estar cheio de enganador, de trapaceiro. Porque, irmãos, mente tanto, que até para pregar a palavra de Deus vai contar mentira dentro da palavra. Porque a mentira é tanta que não consegue mais sair da sua boca. Mas eu falo assim, que a palavra do Senhor fique constante nos meus lábios e no teu lábio. E quando você ouvir a palavra mentirosa, rebata. Não é assim a palavra de Deus, não. Não queira crescer o ego de ninguém. Viva pela verdade. O apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, nas ministrações dele, irmãos, ele falava quem ele era e quem ele é. Antes um perseguidor e hoje um servo, um adorador do Senhor. Irmão, Jesus quer mudar a minha vida. Jesus quer mudar a tua vida. Mas para Jesus mudar, eu tenho que abrir meu coração e falar: Jesus, me transforma. Tira esse negócio ruim de dentro de mim, Senhor. Porque a natureza humana é ruim. Ninguém aqui é bom. Nenhum, nem eu também, nem você. Ninguém aqui é bom. Porque nem Jesus se achou bom. Lembra do jovem rico? Bom mestre, ele fez: epa, bom só é Deus que está no céu. Mesmo Jesus sendo bom, porque Jesus ele é bom. Quando ele estava aqui na terra, ele falou assim: epa, estou na terra. E na terra é meio complicado. Então, assim, bom é o Pai que está no céu. Bom é Deus. Jesus nunca errou. Jesus nunca mentiu. Jesus nunca falhou. Ele veio para a terra, andou no meio dos homens, comeu com os homens, sentou com prostituta, conversou com ladrão. E todo aquele que sentava e conversava com Jesus, aquele que era ladrão parava de roubar. Aquele que se prostituía parava de se prostituir. E levantou ali um novo homem e uma nova mulher, e fez a vontade do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é isso, irmão? Não vamos deixar ser enganado por falsos mestres, falsos doutores, os profetas mentirosos, que falam aquilo que Deus não está falando. Ai daquele que fala: Deus mandou falar. Se Deus não mandou, vai pagar um alto preço, porque o prumo de Deus vai descer na cabeça. Vai pagar um preço. Quando a pessoa diz: Deus está falando sem Deus falar. Ai daqueles. E olha o que nós mais vemos, irmãos. É essa igreja lotada, mas não prega a palavra. Só receba. Receba nada. Vai pôr tua casa no prumo. Vai pôr tua vida em ordem. Vai se santificar com Deus. Vai entrar na adoração verdadeira. E seja justo e verdadeiro, para que naquele grande dia um justo juiz nos dê a coroa da justiça.
Pregações assim tá difícil de ouvir. Porque tem muitos que não querem mais pregar a palavra. O apóstolo Paulo apanhava nas praças. Uma vez ele expulsou o demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Aquela jovem tinha vários senhores que mandavam nela. E ali o povo ia se consultar. Aquele espírito maligno de adivinhação. Só que um dia Paulo e Silas iam passando. E aquela jovem falou: aqueles ali é homem de Deus. Começou a falar. Um dia o apóstolo Paulo olhou para ela, não viu mais. Ela viu o demônio que usava a boca dela. O apóstolo Paulo repreendeu aquela casta de demônios. Porque demônio tem que ser repreendido em nome do Senhor Jesus. Demônios é repreendido em nome do Senhor Jesus. E hoje o que mais tem, irmãos, é espírito da adivinhação. Não é nem Deus, é os demônios usando. E muitos pensam que é Deus que está falando, irmão. Muitos pensam. A Bíblia fala que quando Paulo expulsou aquela entidade, houve um rebuliço na cidade. Porque aquela jovem que adivinhava não ia mais adivinhar. Aquela jovem que trazia recursos financeiros para os seus senhores não estava trazendo mais. E o povo falou: esses dois homens vêm com um costume que não é normal aqui. Botaram Paulo e Silas, deram uma surra neles. Botaram eles na prisão porque libertou em nome de Jesus uma vida que estava o quê? Prisionada por Satanás, amarrada pelos inimigos. E ele, sendo homem de Deus e na autoridade que o Senhor Jesus concedeu a ele, repreendeu aquela carta de demônios. E ali o povo ficou nervoso, porque o ser humano ele gosta de ser enganado. O ser humano parece que gosta de ser enganado, irmãos. E não devemos ser enganados, não, irmãos. Nós temos que andar na luz da palavra do Senhor e com nossos olhos abertos. Prenderam o apóstolo Paulo, deram uma surra e prenderam ele. Mas porém a Bíblia fala que próximo da meia-noite, Paulo e Silas louvavam e oravam ao Senhor. E ali houve um grande rebuliço naquela prisão. Por quê? Porque quando eu tenho a promessa de Deus, ele tem a promessa de Deus. E andamos na verdade que é Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo que o inimigo queira nos prender e colocar no quarto escuro, colocando depressão, colocando angústia, porque isso é de Satanás. Não é de Deus não, irmãos, é Satanás. Colocando angústia, desânimo, cansaço. Tu sabe que toda na hora do culto vai daquela moleza, está repreendendo Satanás em nome de Jesus Cristo. Na hora do culto vai daquele desânimo, isso é Satanás, irmão. Se levante, não aceite. Não aceite, levante e fala assim: não, eu vou adorar a Deus. Eu vou prestar um culto a Deus. Eu vou exaltar a Deus. Eu vou glorificar o Senhor. Vou falar que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. E sai da frente, Satanás, em nome de Jesus. Irmãos, o momento do culto é momento de guerra espiritual. E na guerra espiritual eu tenho que ser o quê? Ser valente, confiando em ser valente, nunca rejeitando a cruz. Sempre no favor, em nome do valor, Cheio do Consolador, ser valente. Jesus conta com soldados. Os fortes ele vai voltar, volta tudo. Volta, você é frouxo, volta. Eu sou contra com valente, que não tem medo da guerra. Tem soldado valente aqui, irmão. Tem guerreiro, mulher guerreira nessa casa. Então se levante, porque você é um soldado. A luta vai vir, a prova vai vir, mas bata uma boa milícia, porque você é soldado de Cristo. Mas não estou numa prova. Se levante. Pastor, estou numa luta. Se levante. A luta só está de pé quando o ser humano não se levanta.
só prevalece quando a pessoa não toma sua posição. No dia que você tomar sua posição, você vai ver que a luta não tinha mais. A Bíblia fala, irmãos, que o povo de Israel era afrontado pelo gigante. Gigante filisteu, na verdade. Golias afrontava: tem alguém aí para lutar comigo, seus frouxos, seus mole? Cadê o Deus que você serve? Não tem ninguém não. O povo tudo com medo, tudo batendo o joelho no outro, tudo covarde. Até o rei também estava com medo. O pior que tinha era o rei, covarde. Aí vem Davi, um jovem, mas Davi sabia quem estava com ele. A diferença é com quem você anda 24 horas. A Bíblia fala que quando Davi ouviu aquela afronta, a palavra de afronta, porque o inimigo não tem força, mas ele sabe afrontar muito bem, irmão. Satanás não tem força, mas ele sabe afrontar o ser humano, irmãos, e mexe naquilo que o ser humano mais tem medo. É onde ele vai tentar afrontar, para quebrar as forças do ser humano. E agora vem Davi, trazendo agora alimentos. E a Bíblia fala agora que chegou o gigante Golias, gritando: ei, tem ninguém não? Cadê o Deus de Israel? Afrontando não só o exército, mas o Deus Todo-Poderoso. Nunca afronte Deus. Nunca ache, né, que muitas vezes nós afrontamos a Deus quando nós falamos assim: Deus, tu não está vendo? Não, Deus, que isso é uma afronta. Porque a Bíblia fala que os olhos de Deus é como chama de fogo, ele vê tudo. E quando Deus fala assim: Deus, tu não está vendo? Não, Deus está falando assim: Deus, o Senhor é cego, é? Não fala isso mais não. Quando você andar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, não reclame não. Porque Deus também está vendo você andar. E Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo. Agora tudo tem o tempo certo de Deus mudar a tua história, a minha história, é o tempo de Deus. Davi agora ouviu aquela afronta. Falou assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Quem é esse aí que afronta? Está afrontando. Eu vou lutar com ele. Aí a Bíblia fala que o rei Saul chamou agora Davi para uma conversa. Davi falou assim: olha, rei, quando eu cuido das ovelhas do meu pai, vem o urso e eu mato. Vem o leão e eu mato. Deixa que eu vou lutar com esse xarope aí. Porque afrontar Deus é o cara ser muito xarope. E ali, irmãos, eu falo que Davi foi guerrear. Mas Deus só deu a vitória porque teve alguém para se levantar. Se não se levantar, não tem vitória. Porque era um exército, mas nenhum tinha coragem. Aí veio um jovem que não era nem do exército, do homem, mas um general no mundo espiritual para Cristo. Se levantou e quem deu a vitória foi Deus. Davi não tinha capacidade nenhuma de matar aquele gigante. Não tinha, irmãos, não tinha lógica, não tinha capacidade. Pela lógica humana, Davi estava morto. Porque nem tudo que parece que está morto está. Nem tudo. Que fala: ai, fulano ali está morto, não vai nessa não. Não vai mexer não, que ali é igual um urso. Ali está cheio do Espírito Santo, então deixa quietinho lá. Deixa no molho, deixa no molho. E fica em paz. Por quê? Porque mais antes de estar em paz com seu irmão, ninguém está em contenda. Mas antes de estar em paz com todos, a Bíblia fala: se eu não estiver em paz com meu irmão, como eu vou ter a santidade? Se você não estiver em paz com seu irmão do seu lado, como você vai ter a santidade? Não tem como. Não tem como. Então é necessário a união no meio da igreja para que Deus se revele com a sua glória. É necessário homem se posicionar, mulher se posicionar, jovem se posicionar, criança se posicionar na presença de Deus para o milagre acontecer. Glória a Deus. É necessário. Porque nós estamos levando tudo, ou quase tudo, em banho-maria.
E nem tudo é normal não, irmão. Na casa de Deus tem que ter o quê? Reverência. Quando eu era obreiro lá na Bahia, chegou um senhor na igreja, e quem é do norte, nordestino, gosta muito de usar aquele chapéuzão de palha, sabe? O chapéuzão, né? Por causa do sol, usa aquele chapéuzão de palha. E ali estava, na época, estava o bispo lá, e o obreiro na casa do Senhor, jovem, mas já era obreiro da casa do Senhor. E aí, quando aquele homem entrou, irmão, já um ancião de idade, aproximadamente aí seus 70 anos. E aí ele chegou com aquele chapéuzão, sabe que esse povo, né, já de idade avançada, com aqueles costumes, hábitos deles, é difícil alguém chegar lá, meter um jovem e falar alguma coisa para eles, né? Eles não vão aceitar. E aí chegou aquele jovem, aquele senhor, e aí entrou na igreja e sentou no banco. O bispo lá de cima viu aquele senhor entrar na igreja. Fez assim para mim. Aí eu fui, não, ele fez assim para mim, eu fui lá. Manda aquele senhor tirar o chapéu, porque ele não está na casa dele, ele está na casa de Deus. Eita, irmãos, agora eu não vi apertado ali, né? Porque o pastor gosta de colocar o brilho na prova, né, gente? Nossa, passei por tanta prova. E quando eu provar você, fique caladinho, porque é Deus te provando, para saber quem é você. E ali eu olhei para ele e falei, é sério, bispo? Ele falou assim, sério. Vai lá e manda ele tirar o chapéu, porque é falta de respeito. Olhei para ele, falei, tá bom, vou lá. Cheguei no ouvido dele e falei, Senhor, não me leve a mal não, mas o bispo falou, se tem como o Senhor tirar o chapéu, porque o Senhor está na casa de Deus e tem que haver reverência. Ele fez, tá bom, foi, tirou. Foi pro bispo e fiz, ó. Aí ele baixou a cabeça assim. Aí eu voltei lá para a porta e fiquei lá. Irmãos, tem hora que nós passamos por alguns apertos da vida, mas muitas vezes é necessário. Isso é aprendizado. E nós só aprendemos fazendo. Quando nós recebemos exortação demais, é porque nós estamos aprendendo. E não questione não, irmãos, porque o aprendizado de Deus é assim. E ali eu fui aprendendo, irmãos, dia a dia, quando eu vejo alguém entrando na igreja, irmãos, com a touca na igreja, eu fico meu coração doendo, irmãos. Eu fico doendo no meu coração, porque eu aprendi que na casa do Senhor temos que ter o quê? Reverência. Jesus falou que a minha casa, a minha casa será chamada casa de oração. Então é casa de oração, é reverência. Ninguém vai perante um juiz da terra de chapéu. Ninguém vai perante o juiz da terra com a tocona de ninja. Ninguém faz isso não. Quando o juiz vai julgar uma causa, quando eles entram no tribunal, todos têm que se colocar de pé, por reverência ao juiz, uma autoridade da terra. Porque nós temos que ser sujeitos às autoridades aqui da terra. Seja qual for a autoridade, irmãos, nós temos que se sujeitar às autoridades. Isso é bíblico, é palavra do Senhor. Então, irmão, nós temos que aprender isso. Porém, o apóstolo Paulo estava falando aqui para Timóteo: seja firme, seja constante na obra do Senhor, não se desvie da verdade, mas bata, lute para prevalecer a palavra de Cristo na verdade. E hoje o Senhor fala comigo e com você: nós não devemos aceitar mentira e não engano e nem fábulas no meio da igreja. Nós não devemos, porque muitos já se apostataram da fé, negaram a fé, negaram a Jesus, negaram a palavra de Cristo e andam com ela para cima e para baixo, mas não acredita mais. É verdade. Não acredita, irmãos. Nem todo que está com a Bíblia debaixo do braço não acredita. Não acredita não. Ele pensa que é só historinha, e a Bíblia não é historinha, é fato verídico. Por quê? Porque está escrito, documentado. E quantos anos tem a Bíblia Sagrada que até hoje faz efeito na minha vida e na tua vida? Se eu orar com fé, o Senhor, Ele
responde. Como eu sei disso? Porque está aqui escrito. Como eu sei que Jesus veio na terra, adorou a terra? Porque está escrito. Como eu sei que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Porque está escrito. Como eu sei que Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Porque está escrito. E um dia nós vamos se encontrar com Ele em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe nossas vidas e nunca deixe nós se desviar. Irmão, nunca se desvie da verdadeira palavra de Cristo. Não queira agradar ninguém. Você veio na terra para agradar o Senhor Jesus. E quando nós achamos, uma pessoa que procura sempre obediência e falar a verdade de Cristo, não saia, não renda teu pé para lugar nenhum. Porque o que tem por aí, irmãos, é muita obra de engano. Muito picareta, muitos lobos se vestindo de peles, não sei, com pele de ovelha, mas é uns lobos. Eu contei aqui um documentário. Eu falei aqui que hoje pela manhã, eu falei aqui que antes de vir para a igreja de manhã, eu estava lendo ali uma reportagem que tinha um pastor que estava sendo preso ali. Estava lá, as polícias prendendo ele, jogando ele no camburão lá. E ele estava embaixo porque estava sendo preso. Ele não achava o que fazer, irmãos. Chamava as irmãs. Ô irmã, lá ele lá. Ô irmã, vamos orar comigo de madrugada lá na cachoeira, até meia-noite na cachoeira. Chamava só uma irmã para orar com ele meia-noite na cachoeira. Chegava lá, o fogo pegava, não era oração não, era outra coisa. E ali chamava uma, chamava outra, e ali várias mulheres foram orar com esse pastor lá na cachoeira de madrugada. E lá fazia o que fazia, depois voltava com cara de peroba. Pregava na igreja e o povo tudo se alegrando. Quando acabava o culto, irmão, vamos para a cachoeira de madrugada, meia-noite. E as irmãs que não tem pudor, não tem caráter, ia. Porque se é uma irmã de caráter, fala assim, pastor, tome vergonha na sua cara. Me respeite. Você que fala que é homem de Deus, tome vergonha, seu lobo. Vai se converter. Mas as irmãs não faziam isso não, as irmãs faziam gostar. E foi muitas assim. Irmãos, hoje tem muitas igrejas que só tem lobos em cima dos altares. Em cima dos altares. Então nós não devemos aceitar. Não aceite não. Aceitar, julgando o pastor não, pela Bíblia, a Bíblia fala segue santo, assim como o Senhor é santo. Então o Senhor ainda procura santidade no ser humano. Então nós temos que abrir os nossos olhos, irmãos, e ver a verdade que está acontecendo. Porque a Bíblia fala que obra de engano não permanece na casa do Senhor. O engano vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas um dia o engano cai por terra. Porque onde tem a verdade, o engano não prevalece. Onde tem a verdade, a prostituição não prevalece. Onde tem a verdade, irmãos, o adultério não prevalece. Porque tem a verdade. Então não aceite não, irmãos, em nome de Jesus. E mulheres, se algum dia alguém lhe chamar para orar de madrugada, fala assim, tome vergonha na sua cara. Se é casada, mulher casada nem tem tanto chamego com homem solteiro. Mulher casada conversa com mulheres casadas. Homem casado conversa com homens. Não fica um chamego com mulher, porque homem e mulher junto, o negócio fica estreito. Homens e mulheres se coloquem na sua posição. Para de conversinha besta com um jovem solteiro, porque isso dá mal. Pano para muita manga.
jovem solteiro, conversa com o jovem solteiro. Se a jovem aqui, tem mais jovem aqui, né? Que tá aí, que tá na fé, conversa com a jovem dessa aí, quem sabe não dá certo. Quem sabe não dá certo. Agora não vai querer conversar com mulher casada não, porque aí é puxa de caminhão. Não, jovem conversa com jovem. Irmãos, é a verdade. Homem casado tem que ter a postura de homem casado. Não é passar a mulher e o cara tá medindo a mulher de cima a baixo. Isso não é papel de homem não, rapaz. Tem que se converter um cara desse, rapaz. Porque a Bíblia fala, se os teus olhos é limpo, é sã, purificado, todo o seu corpo é purificado. É bíblico isso. Então nós temos que tomar nossa posição, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, Senhor Altíssimo, Deus poderoso Pai. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, aquele que vive e reina para todo sempre. Meu Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade, porque o Senhor é santo. Não permita, meu Deus, nós sair nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós possamos estar sempre firme e constante na Tua presença. Meu Deus, nos livrando o nosso coração, livrando a nossa alma, repreendendo toda enfermidade, repreendendo todas as dores, repreendendo, meu Deus, todo o projeto de Satanás. Que o Senhor possa abençoar a vida desse homem, dessa mulher, essa casa, essa família, essas crianças, que possa ter a proteção divina do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar essa semana, nos guardando e nos livrando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.